Há um perigo oculto nos gestos de despedida, um erro gravíssimo que muitos cometem por amor e inocência, sem saber que estão abrindo uma porta perigosa para essa escuridão. Padre Pio, o santo estigmatizado que enxergava através do véu da morte e conhecia as artimanhas do inimigo, deixou um alerta severo, quase desesperado, sobre o costume de depositar fotografias de pessoas vivas dentro do caixão. O que parece ser um último ato de carinho e união eterna pode, na verdade, se tornar um pesadelo espiritual de consequências terríveis. Se você, em algum momento de dor insuportável, pensou em fazer isso, ou pior, se já o fez, precisa ouvir o que tenho a dizer agora com a máxima atenção. Não se trata de superstição barata, mas de uma lei espiritual profunda que, quando violada, pode explicar o cansaço, a angústia e as sombras que perseguem a vida de quem ficou. Por isso, eu lhe imploro, pare tudo o que está fazendo neste exato instante. Esqueça o mundo lá fora, desligue as distrações e concentre-se aqui, pois o que vamos revelar pode ser a chave para salvar a sua paz e libertar sua família de laços invisíveis e dolorosos. Antes de descortinarmos esse mistério sagrado e urgente, cele seu compromisso com a luz divina. Deixe seu like como um escudo de proteção espiritual e escreva nos comentários a frase: "Eu escolho a vida para declarar ao mundo espiritual que você rompe agora com qualquer laço de morte." Padre Pio de Pietrelcina não era um homem comum. Durante 50 anos, ele sangrou pelas chagas de Cristo abertas em suas mãos, pés e costado. Enfrentou demônios em batalhas físicas documentadas por testemunhas oculares, via através das almas como se fossem livros abertos e conversava com anjos da mesma forma que conversamos com nossos amigos. Sua autoridade espiritual não vinha de livros ou teorias, mas de uma vida inteira travando guerra corpo a corpo contra as forças das trevas. Quando Padre Pio falava sobre perigos espirituais, não estava especulando. Estava alertando com base no que viu, no que viveu, no que arrancou das garras do inimigo através de oração e sofrimento. E foi justamente por enxergar o invisível que ele deixou este alerta urgente sobre fotografias de vivos em caixões. Não se trata de folclore italiano ou superstição popular. Trata-se de conhecimento místico obtido em êxtases dolorosos, quando o véu entre os mundos se rasgava e ele contemplava as estratégias do adversário para roubar, matar e destruir. Então escute com o coração aberto e a mente desperta. Desligue o celular, afaste qualquer distração, porque o que vou revelar agora pode explicar por que, desde aquele funeral, você sente um peso inexplicável. Por que seu filho antes saudável vive doente sem diagnóstico? Por que sua casa parece carregada de tristeza? Por que os pesadelos não param? Por que a paz fugiu da sua família? Você vai descobrir neste exato momento como romper laços espirituais perigosos que já foram estabelecidos sem que você soubesse. Vai aprender a proteger os vivos enquanto honra dignamente os mortos. Vai entender por que famílias inteiras adoecem misteriosamente após certos funerais. E mais importante, vai encontrar o caminho de volta para a luz e para a paz definitiva que só Cristo pode dar. Imagine a cena. O velório está terminando. A dor é insuportável. Uma mãe, destroçada pela perda do marido, olha para a foto do filho pequeno que segura entre as mãos trêmulas. Seu coração partido sussurra: "Ele não pode ficar sozinho lá embaixo. Vai sentir falta do nosso menino." Movida por um amor desesperado que não consegue aceitar a separação definitiva, ela deposita suavemente a fotografia da criança dentro do caixão, entre as mãos frias do falecido. Os parentes veem o gesto e se comovem. Alguns até imitam, colocando suas próprias fotos como último abraço simbólico. O caixão é fechado. O corpo é sepultado. E naquele momento, sem que ninguém perceba, algo terrível começa a se mover no mundo espiritual.
Todos interpretam como carinho extremo, como união que nem a morte separará. Mas Padre Pio, que enxergava além das aparências, via outra realidade se desenrolando nas sombras. Via correntes invisíveis sendo forjadas, via portas sendo abertas, via o inimigo se aproximando, sorrindo, esfregando as mãos. O que aquela mãe acabou de fazer, sem saber, violou uma lei espiritual tão antiga quanto a própria criação. E as consequências dessa violação estão prestes a se manifestar na vida daquele menino cuja imagem agora apodrece 6 palmos abaixo da terra. Existem 5 verdades espirituais sobre essa prática que Padre Pio revelou aos seus filhos espirituais mais próximos. Verdades que ele guardava como um médico guarda o diagnóstico de uma doença mortal até encontrar o momento certo de revelá-lo. Cada uma dessas verdades explica um tipo diferente de consequência: física, emocional, espiritual, familiar e sobrenatural. E aviso desde já, a 5ª verdade é a mais assustadora de todas. É a que envolve vida e morte literal. É a que faz até os sacerdotes mais experientes estremecerem quando a escutam pela primeira vez. Prepare seu coração, porque vamos descer juntos a essas profundezas espirituais que poucos têm coragem de explorar. A primeira verdade terrível é esta: ao colocar a fotografia de uma pessoa viva dentro do caixão, você cria o que Padre Pio chamava de laço espiritual de morte. A fotografia não é apenas papel e tinta. No mundo espiritual, ela carrega a presença, a identidade, a essência da pessoa retratada. É como uma assinatura energética, um portal de acesso. Quando essa imagem é enterrada junto com um corpo morto, estabelece-se uma conexão invisível, mas real entre o vivo e o reino dos mortos. É como amarrar uma corda no tornozelo de alguém vivo e prender a outra ponta em um peso que afunda nas águas profundas. A pessoa continua em terra firme, mas algo a puxa constantemente para baixo. Padre Pio conheceu em São Giovanni Rotondo um homem chamado Giuseppe, de cerca de 40 anos, que veio até ele desesperado em 1955. Giuseppe não conseguia mais dormir direito há meses. Toda noite, sonhava com a esposa falecida chamando-o, estendendo as mãos, pedindo que ele viesse encontrá-la. Acordava em pânico, coberto de suor frio, com a sensação física de estar sendo puxado para fora da cama. Durante o dia, sentia um cansaço inexplicável, como se carregasse um peso invisível nas costas. Os médicos não encontravam nada errado, mas ele definhava. Na confissão, Padre Pio perguntou diretamente: "Você colocou alguma coisa sua no caixão dela?" Giuseppe ficou branco. Sim. No velório, desesperado, havia colocado uma foto dos dois juntos entre as mãos da esposa. Pensou que era um gesto de amor eterno. Padre Pio fechou os olhos e, quando os abriu, suas palavras foram severas. "Você criou um laço de morte. Sua imagem está sendo devorada pela decomposição junto com o corpo dela. No mundo espiritual, é como se parte de você estivesse sendo enterrada viva. É por isso que você sente que algo te puxa para a cova." A Escritura diz em Deuteronômio 30:19: "Escolhe, pois, a vida." Deus estabeleceu uma separação clara entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos por nossa proteção. Violar essa fronteira, mesmo por ignorância, tem consequências reais. A segunda verdade é ainda mais perturbadora. Esse laço criado pela fotografia se torna uma porta aberta para a obsessão espiritual. Padre Pio explicava que os demônios não podem nos atingir facilmente quando estamos protegidos pela graça e pelos sacramentos. Mas, quando abrimos brechas através de práticas que confundem os mundos espirituais, facilitamos o trabalho deles. E uma dessas brechas é justamente misturar símbolos de vida com símbolos de morte. O que acontece é diabólico em sua simplicidade. Espíritos malignos, mestres em imitar e enganar, usam aquele laço criado pela foto para atormentar a pessoa viva.
Eles aparecem em sonhos assumindo a forma do falecido, imitando sua voz, suas maneiras, criando mensagens perturbadoras. A pessoa acorda achando que o ente querido está tentando se comunicar, quando na verdade é um demônio usando aquela conexão espiritual indevida como canal de acesso. Em 1958, uma família de Belo Horizonte procurou Padre Pio quando ele estava em Roma para uma conferência. Os 3 filhos adultos haviam colocado suas fotografias no caixão do pai falecido, como forma de mantê-lo perto deles para sempre. Nas semanas seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Passos pesados no corredor durante a madrugada, portas batendo sozinhas, sussurros no quarto vazio do pai. Pior ainda, os 3 irmãos, antes unidos, começaram a brigar violentamente por motivos insignificantes, quase chegando às vias de fato. Padre Pio ouviu o relato e disse simplesmente: "Vocês abriram uma porta, e algo entrou." Ele instruiu confissão imediata para os 3, jejum de 3 dias, e mandou que um padre da Arquidiocese de Belo Horizonte benzesse a casa com água benta e sal exorcizado. Mais importante, orientou orações específicas de rompimento daquele laço. Em 2 semanas, a paz voltou. Os ruídos cessaram. A harmonia se restabeleceu. A porta havia sido fechada. Levítico 19:31 nos adverte: "Não vos volteis para os necromantes, nem consulteis os adivinhos, contaminando-vos com eles." O contexto aqui é claro. Deus proíbe qualquer prática que borre a linha entre vivos e mortos, porque isso sempre, sempre abre espaço para engano e opressão demoníaca. Respeitar essa fronteira sagrada não é frieza ou falta de amor. É obediência sábia que nos mantém na luz. A terceira verdade é talvez a mais visível em suas consequências físicas. A pessoa cuja fotografia foi enterrada começa a sofrer o que Padre Pio chamava de roubo de vitalidade. É como se parte da energia vital, da alegria de viver, da saúde, tivesse sido sepultada junto com aquela imagem. A pessoa definha sem causa médica aparente. Perde o brilho nos olhos. Doenças recorrentes surgem do nada. Tristeza profunda se instala e não sai mais. Padre Pio atendia em São Giovanni Rotondo uma jovem mãe chamada Teresa, de Nápoles, que viajou até lá em 1962, carregando a filhinha de apenas 4 anos nos braços. A criança, antes saudável e cheia de vida, havia emagrecido assustadoramente nos últimos 6 meses. Não comia direito, não brincava mais, passava o dia apática, olhando para o nada. 3 médicos diferentes fizeram exames completos e não encontraram nada. Nenhuma doença, nenhuma deficiência, nada. Mas a menina continuava definhando como uma flor arrancada da terra. Teresa, desesperada, implorou a bênção de Padre Pio. Ele colocou a mão na cabeça da criança e ficou em silêncio por longos segundos. Então perguntou à mãe: "O pai dela morreu recentemente?" "Sim, havia 9 meses. Você colocou foto dela no caixão?" Teresa começou a chorar. Sim, tinha colocado. Achava que o marido ficaria consolado sabendo que a filhinha estava com ele. Padre Pio balançou a cabeça com tristeza. "Minha filha, você enterrou parte da vida dela. A imagem apodrece na terra e, espiritualmente, rouba a vitalidade da criança." Ele deu instruções rigorosas: jejum da mãe, missas pela alma do pai e, se possível, exumação ritual da fotografia. Teresa conseguiu, através de um padre conhecido, fazer a exumação da foto meses depois. A fotografia foi queimada com oração de desagravo e as cinzas jogadas em água corrente. Em 3 semanas, a menina voltou a comer. Em 2 meses, recuperou o peso e a alegria. O roubo havia sido interrompido. Se você está descobrindo coisas que nunca soube, se o coração está apertado porque reconhece sua própria história ou a de alguém próximo nestes relatos, deixe seu comentário agora escrevendo: "Eu escolho a vida." Esta não é apenas uma frase.
É uma declaração espiritual de rompimento com todo laço de morte. É você dizendo ao mundo invisível que rejeita a escuridão e abraça a luz de Cristo. E compartilhe este vídeo como ato de caridade urgente. Quantas famílias neste exato momento estão sofrendo as mesmas consequências por pura ignorância? Você pode ser o instrumento que Deus usará para libertá-las. Não guarde este conhecimento só para si. A quarta verdade, revelada por Padre Pio, vai além do sofrimento dos vivos. Essa prática também impede a paz do próprio falecido. Quando criamos esse laço através da fotografia, aprisionamos de certa forma a alma que partiu em preocupação constante com aqueles que ficaram amarrados a ela. A alma vê espiritualmente o que está acontecendo. Vê o filho definhando, vê a família sendo atormentada, vê os pesadelos, vê a tristeza. E isso atrasa sua própria jornada de purificação e descanso em Deus. Padre Pio contava que almas do purgatório vinham pedir-lhe orações não apenas para si mesmas, mas para que seus familiares removessem as fotografias dos caixões. Uma dessas almas era de um senhor falecido havia 2 anos, cujos 3 filhos haviam colocado fotos grandes, emolduradas, dentro do caixão de vidro. A alma apareceu para Padre Pio durante a noite, angustiada, dizendo: Padre, eu não consigo seguir em paz. Eles me prenderam aqui com essas imagens. Diga a eles que me libertem. Padre Pio mandou recado através de um amigo comum da família, explicando a situação. Os filhos, inicialmente céticos, concordaram em remover as fotos durante uma cerimônia especial de 7º dia. Na noite seguinte, os 3 tiveram o mesmo sonho. O pai apareceu sorrindo, vestido de branco, agradecendo a libertação e dizendo que agora poderia finalmente descansar. Acordaram ao mesmo tempo, cada um em sua casa, e ligaram uns para os outros confirmando o sonho idêntico. O amor verdadeiro liberta, o apego doentio prende. Quando colocamos a foto de um vivo no caixão, estamos demonstrando apego, não amor. Estamos dizendo que não confiamos na providência divina, que não aceitamos o plano de Deus, que queremos forçar uma união que Deus, em sua sabedoria, decidiu separar temporariamente até o reencontro no céu. Discernir essa diferença é crucial. E agora chegamos à quinta e mais terrível verdade, aquela que Padre Pio revelava apenas aos mais maduros espiritualmente, porque o peso dessa informação é quase insuportável. Quando você coloca a fotografia de uma pessoa viva dentro de um caixão, você está no plano espiritual declarando simbolicamente ao mundo invisível que aquela pessoa já está entre os mortos. E essa declaração tem consequências literais. Padre Pio ensinava que existem leis espirituais tão reais quanto as leis físicas. Quando você proclama algo no reino espiritual através de atos simbólicos poderosos como esse, você ativa forças. E as forças das trevas, sempre atentas a brechas legais que possam explorar, interpretam aquele ato como permissão para antecipar a morte daquela pessoa. É por isso que há tantos casos de pessoas que, meses após terem suas fotos enterradas, sofrem acidentes inexplicáveis, desenvolvem doenças fulminantes ou simplesmente apagam sem razão aparente. Padre Pio acompanhou um caso em 1964 que o marcou profundamente. Uma viúva de São Paulo, Brasil, ao enterrar o marido, colocou no caixão uma foto grande do filho único, de 25 anos, saudável e forte. Ela disse aos presentes: "Assim meu marido não fica sozinho. Leva nosso filho com ele." Padre Pio, ao saber disso, meses depois, através de carta de um frade brasileiro, ficou visivelmente perturbado e pediu orações urgentes pela proteção daquele jovem. 4 meses após o funeral, o rapaz sofreu um acidente de moto. Bateu a cabeça, entrou em coma e morreu 3 dias depois sem recuperar a consciência. Os médicos disseram que foi azar, destino, fatalidade. Mas quando a mãe, arrasada, contou ao frade que a visitou sobre a foto que havia colocado no caixão do pai, ele quase desmaiou.
Procurou o Padre Pio novamente, que suspirou fundo e disse: ela proclamou a morte do filho, e as trevas cumpriram o que foi proclamado. Isso não é determinismo. Não é dizer que toda pessoa que teve foto enterrada vai morrer automaticamente, mas é reconhecer que esse ato cria uma vulnerabilidade espiritual grave, uma brecha legal que o inimigo pode explorar. E quantos acidentes inexplicáveis, quantas mortes prematuras, quantas tragédias sem sentido são, na verdade, consequências de portas abertas que nós mesmos abrimos por ignorância. Se você já fez isso ou descobriu que alguém fez com sua foto, não entre em pânico. Entre em ação. O primeiro passo imediato é confissão sacramental. Vá ao padre mais próximo hoje ainda, se possível, e explique exatamente o que aconteceu. Não tenha vergonha. O sacramento da confissão foi criado justamente para isso, para limpar, restaurar, fechar portas. Confesse não como superstição, mas como reconhecimento de que você violou, mesmo sem saber, uma lei divina de separação entre mundos. Em seguida, faça jejum de reparação. Padre Pio era mestre do jejum e ensinava que ele tem poder tremendo para romper cadeias espirituais. Jejue pão e água por 3 dias, se sua saúde permitir. Se não, jejue de carne ou de redes sociais ou de televisão. O importante é o sacrifício voluntário oferecido a Deus como expiação. E mande celebrar uma missa pela libertação espiritual de todos os envolvidos. Você, o falecido, a família toda. A missa é o martelo espiritual mais poderoso que temos para quebrar correntes. E compartilhe esta mensagem urgentemente. Clique agora no botão de compartilhar e envie para seus grupos de família, de amigos, de igreja. Quantas pessoas neste exato momento estão sofrendo e não sabem por quê? Quantas crianças estão doentes porque suas fotos foram enterradas? Quantos acidentes podem ser evitados se esta informação chegar a tempo? Você tem o poder de salvar vidas compartilhando conhecimento espiritual verdadeiro. O segundo passo prático é romper o laço espiritualmente através de oração específica e, se possível, ação concreta. Se a lei do seu país permitir e você tiver acesso ao túmulo, considere a exumação ritual da fotografia. Isso deve ser feito com acompanhamento de um padre, nunca sozinho. O padre benzirá o local, fará orações de proteção, a foto será retirada, queimada com oração de desagravo e as cinzas jogadas em água corrente. Este ato simbólico no plano físico tem impacto direto no plano espiritual. Se a exumação não for possível por qualquer motivo, você pode fazer o rompimento espiritual através de oração poderosa e consagração. Ajoelhe-se diante de um crucifixo, segure uma imagem do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, e diga com fé e autoridade: Senhor Jesus Cristo, pelo poder do teu sangue precioso, eu rompo agora todo o laço de morte criado pela fotografia enterrada. Desfaço todo vínculo indevido entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Consagro nome da pessoa aos teus sagrados corações. Que nenhuma sombra, nenhuma corrente, nenhuma força das trevas tenha mais acesso legal a esta vida. Corto, em nome de Jesus, toda conexão espiritual prejudicial. Amém. Padre Pio ensinava que oração feita com fé move montanhas, e essa oração específica, feita com contrição e autoridade espiritual, tem poder para fechar portas e romper laços mesmo à distância. Mas a pergunta que fica é: como honrar nossos mortos da maneira correta, sem criar esses perigos? A resposta é simples e bela. Encomende missas. A missa é o maior presente que você pode dar a uma alma que partiu. Cada missa alivia o purgatório, aproxima a alma de Deus, traz paz. Visite o túmulo levando flores frescas, símbolos de vida e ressurreição, não de morte. Reze o terço pelas almas, especialmente o terço da libertação. Faça obras de caridade em nome do falecido.
Doe para os pobres, ajude quem precisa, visite os doentes. Essas ações geram frutos eternos para a alma que partiu. Se você realmente quer demonstrar amor eterno, deixe seu like agora como promessa de que vai honrar seus mortos da maneira certa, da maneira santa, da maneira que liberta e não prende. E se inscreva no canal para continuar aprendendo verdades espirituais que transformam vidas e salvam almas. E, finalmente, uma orientação preventiva para funerais futuros. Converse com sua família hoje ainda. Estabeleça claramente que, quando chegar a hora de qualquer um partir, jamais se coloquem fotos de vivos no caixão. Deixe isso por escrito se necessário, como parte do seu testamento espiritual. E ensine alternativas santas. Coloque no caixão um crucifixo benzido, um terço, uma medalha de Nossa Senhora, água benta em um frasco lacrado. Esses são sacramentais de proteção para o falecido, não laços de morte para os vivos. Padre Pio, em sua sabedoria mística conquistada através de décadas de sofrimento e oração, não nos deu este alerta para nos assustar gratuitamente. Ele nos alertou porque nos amava com amor paternal verdadeiro. Ele via o que nós não vemos, enxergava as armadilhas que o inimigo prepara aproveitando-se da nossa dor, da nossa ignorância, do nosso amor mal direcionado. E como pai espiritual que era, ele gritou o alerta enquanto pôde, sabendo que cada alma salva da escuridão valia todo o sofrimento que ele suportava. O demônio é astuto. Ele não aparece com chifres e tridente dizendo, venha para o mal. Ele se disfarça de sentimentalismo, de tradição familiar, de último gesto de carinho, e usa a nossa dor mais profunda como porta de entrada para a destruição. Mas Jesus é mais poderoso. E quando nós, alertados pela sabedoria dos santos, escolhemos a luz conscientemente, nenhuma treva pode nos alcançar. Vamos encerrar com a grande oração de libertação e proteção. Se você está sozinho, ajoelhe-se agora. Se está em público, curve a cabeça e feche os olhos. Coloque a mão no coração e reze comigo em voz alta ou mental, mas com toda a fé que você tem. Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, eu venho até ti quebrantado e humilde, reconhecendo que violei por ignorância ou por dor leis espirituais que tu estabeleceste para minha proteção. Eu rompo agora, pelo poder do teu sangue preciosíssimo derramado na cruz, todo e qualquer laço de morte sobre minha vida e sobre minha família. Corto toda conexão indevida com o reino das sombras. Fecho toda a porta que abri através de fotografias enterradas, de práticas que confundiram o mundo dos vivos com o mundo dos mortos. Eu escolho a vida que é Cristo. Rejeito a morte e suas obras. Rejeito o inimigo e suas ciladas. Peço perdão por ter colocado ou permitido que colocassem imagens de vivos em caixões, violando a fronteira sagrada que tu estabeleceste. Que teu sangue purifique agora cada membro da minha família. Que tua luz dissipe toda sombra. Que tua graça restaure toda vitalidade roubada. Liberta, Senhor, as almas dos que partiram de qualquer prisão espiritual causada por essas práticas. Que elas descansem em paz no teu amor. E protege os que ficaram de todo acidente, doença ou morte prematura. Consagro minha família aos sagrados corações de Jesus e Maria. Coloco cada um sob o manto protetor da Virgem Santíssima. Que vivamos sempre na luz, separados das trevas por tua graça, até o dia bendito em que nos reencontraremos no céu, onde não haverá mais separação, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas. Amém. Respire fundo. Você acaba de fechar portas e abrir janelas de luz. Agora, viva como Padre Pio viveu, com os pés na terra, fazendo sua parte, mas com o coração já no céu, confiando totalmente na providência divina. Respeite as leis espirituais que nos guardam, não brinque com o invisível. E espalhe este conhecimento como se sua vida dependesse disso, porque talvez dependa.
E certamente a vida de alguém que você ama depende de você compartilhar esta mensagem hoje. Padre Pio, interceda por nós. Amém.